Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos sobre Cormac McCarthy, especificamente sobre Meridiano de Sangue. Eu comentei em algum momento, enfim, que esse livro está na minha lista já faz um tempo para eu ler. E eu estava ressabiada porque eu já tinha lido A Estrada, do autor, e eu já tinha lido Todos os Belos Cavalos, que eu esqueci tudo do livro. Eu não sei dizer para vocês sobre o que é Todos os Belos Cavalos. A Estrada eu lembro consideravelmente. E aí eu não sabia, né, se eu ia gostar muito de Meridiano de Sangue, eu não sei se o autor era para mim, eu não sabia, enfim, né. Vamos ou não vamos? E aí, enquanto eu tava nesse meio de campo aí, pensando o que eu ia fazer, ele morreu. E aí um monte de matéria começou a aparecer sobre ele, um monte de curso, e muitos deles falavam de Meridiano de Sangue, né? Que esse é a obra-prima. Essa aqui é a obra-prima do McCarthy. Então, se você não lê nada dele, leia Meridiano de Sangue, se te interessar. Então eu falei, bom, agora é a hora, né? Já que tá tudo isso acontecendo, infelizmente ele morreu, eu não vou nem poder reclamar mais pra ele. Vamos em frente, vamos ler Meridiano de Sangue. E aí o que me empurrou, assim, eu tava bem pertinho já da linha para pegar esse livro, e o que me empurrou de vez foi que a escrevedeira lançou um curso ministrado pela Camila Van Holdelfer, que falava especificamente desse livro. A Camila eu acompanho há muitos e muitos anos, ela tinha um blog chamado Livros Abertos, agora é o nome dela mesmo. Ela escreve críticas literárias para a Folha de São Paulo, e eu sempre gostei muito da forma como ela aborda os livros, como ela analisa livros e tudo mais. Então eu falei, bom, eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou ler o livro e aí eu vou fazer o curso, né? Então foi daí que veio a ideia para esse vídeo, né? Que eu quero contar para vocês como é que foi esse curso. Foi a minha primeira experiência com a escrevedeira, então também vou compartilhar como foi. Mas vamos começar falando do livro. E aí eu vou pôr o livro aqui para baixo porque eu preciso pegar as minhas anotações. Porque o que aconteceu é que eu tentei fazer com o celular, que eu baixei até um aplicativo que é um teleprompter para eu poder ir lendo, só que eu coloco ele ali e eu não enxergo. Então, eu vou baixando aqui a cabeça, vocês vão me ver baixando aqui, olhando para baixo, mas é porque eu quero ver as minhas notas, para eu falar tudo bonitinho sobre o livro para vocês. Essa vai ser a primeira parte do vídeo, então eu li o livro e eu vou contar para vocês o que eu achei, e aí eu vou fazer o curso e eu volto para contar como foi o curso, né? Se o curso me deu algum insight novo, se me fez pensar em alguma coisa diferente. É isso. Então vamos lá, vamos falar do livro. Para quem não conhece Meridiano de Sangue, é estranho porque é um livro fácil e difícil de resumir, né? É um faroeste incrivelmente violento. Acho que esse é o que todo mundo fala do livro. Ele é um livro sangrento mesmo. E aqui na história a gente vai acompanhar o Kid, como ele é chamado, né? Porque ele não tem nome. Kid é rapaz, jovem, enfim, né, no português. Mas o autor chama ele de Kid, o tradutor manteve isso no livro. Então ele é conhecido como Kid. E a mãe morreu quando assim que ele nasceu, e o pai nem se deu o trabalho de dar nome para ele. Então nem ele sabe o próprio nome. Então a gente também não sabe. Eles são muito pobres, e aí aos 14 anos ele foge de casa. E ele sai de casa assim, com a roupa do corpo, sem dinheiro nenhum, como é que ele tá, enfim, e é isso. Nos primeiros 3 capítulos, nós vamos acompanhar a vida dele, que é basicamente assim, ele procura comida, bebida, e o resto deixa a vida me levar, ele vai indo, né? Ele não conhece muito do mundo ainda também, então ele vai aprender, né? E aí, nesses capítulos, tem muita violência que parece gratuita. Mas eu acho que a gente precisa destrinchar um pouco melhor. Eu vou voltar nisso um pouquinho mais pra frente. E aí ele acaba sendo recrutado por um grupo de mercenários que tem a ideia de ir pro México lutar contra os mexicanos que tomaram terras americanas. E aí eles acabariam ganhando essas terras. Então deixa de ser uma maneira deles terem algo deles, assim. Esses mercenários, tanto quanto o Kid, não tem nada, né? Ele só tem este trabalho de mercenário. É isso. Só que eles não chegam lá, né? Ele e mais 2, assim, tem muita violência nesse meio de campo, mas ele e mais 2 pessoas do grupo são capturados. E para sobreviverem, eles dizem que eles são exímios caçadores de apaches. E aí eles são incorporados em um outro grupo de mercenários que está indo efetivamente
caçar apaches. Esse novo grupo é o grupo do Glaston, e que tem o braço direito, o personagem Juiz Holden. Esses dois personagens vão ser importantes. Esse grupo é sancionado por um governador. Ele paga esses homens para que eles caçem indígenas. E para comprovar que eles fizeram o trabalho, eles escalpelam as vítimas e levam os escalpos de volta para o governador, para dizer: tá aqui, quantos indígenas a gente matou, me pague. Então, rapidamente eles começam a escapelar também mexicanos que eles encontram pelo caminho e qualquer outra pessoa, assim. A violência, ela vai escalando com uma rapidez muito, muito impressionante. Primeiro, né, você ter um grupo sancionado para caçar indígenas já é de uma violência intensa, né? E ter que escalpelar pessoas já é uma violência bizarra. E aí eles perdem a noção, eles perdem a linha, né, o limite do que eles devem fazer. Então a gente vai acompanhar esse grupo enquanto eles estão ali no sul dos Estados Unidos, na fronteira, no que viria a ser a fronteira com o México, onde é um grande desertão, né, árido, quente pra caramba. E aí ele fala, muitas vezes ele compara o sol, ele fala do sol, parecia uma bola de sangue no céu, de tão forte que era. Que eu achei bem impressionante a comparação. E aí as cenas de perseguição, as cenas de assassinato, elas, assim, esguicham sangue, sabe? Parece um filme do Tarantino que vai esguichar sangue na tela. É muito, muito violento mesmo. Então eles têm a violência que eles causam, grande parte, e também a violência causada por outros, né? Eles meio que criam, eu não sei, eu espero que eu explique certo, mas eles criam um ambiente violento, na verdade, porque os apaches, para se defender, começam também a matar e escalpelar pessoas. Basicamente, você sai na rua, você perde o escalpo. É isso. Assim, é impossível você ler isso e não chamar de guerra, né? Porque tem um grupo que é sancionado pelo Estado ativamente caçando o outro. Então, é uma guerra. É uma guerra que vem aí na esteira, se eu não me engano, da independência dos Estados Unidos. 1800 e pouco se passa o livro, é isso mesmo. Os apaches também eram conhecidos pela violência e eu acho que é justamente por isso. A gente fica meio sem saber se essa violência deles era só uma resposta para o que estava sendo feito a eles ou se eles eram naturalmente violentos, assim. É difícil de saber, tendo que a gente só vê a história contada principalmente ali acompanhando esses mercenários e eles eram incrivelmente violentos. E aí, eles têm outro inimigo, além dos indígenas, né? Os apaches eram só um grupo dos indígenas que eles caçavam. Mas a natureza também é muito difícil, né? Eles andam em regiões desertas, onde eles ficavam dias sem encontrar comida e água. E dias mesmo. E o que a gente vê é que, dia após dia, eles ficam embrutecidos em vários sentidos, né? Eles ficam duros como casca seca mesmo, por causa da natureza. E eles ficam duros por causa da violência. Né, internamente e externamente, vamos dizer assim. E a violência, ela é tão natural a essa altura que ela meio que ela permeia todas as relações deles, mesmo entre o grupo. Assim, eles não confiam um no outro, obviamente, mas entre eles também o relacionamento é muito violento, a forma como eles se tratam e conversam, principalmente alguns deles. O juiz é uma pessoa muito violenta em vários sentidos. E até mesmo falando, ele fala umas coisas que às vezes soa como... Hoje a gente chamaria aí de microagressões, enfim, né? A gente já chega no Juiz Holden, que é um personagem muito específico da história toda. Nessa história toda, o Kid é meio que o nosso guia, né? Nós estaremos onde o Kid está, quer ele apareça na cena ou não. Então a gente vai estar sempre ali no grupo de mercenários, se é disso que ele faz parte. Quando ele se perde dos companheiros, a gente vai acompanhar ele. Então ele é o nosso guia nessa história toda. Essa é uma história resumida, tá? A história do livro é resumida. E eu sinto que eu falei um monte, mas não falei quase nada. Mas é porque não tem muito pra história em si. O grosso da história é um grupo de homens caçando indígenas nos Estados Unidos. De 1800. É isso. Mas tendo lido esses outros dois livros do autor que eu citei... e eu não tinha grandes expectativas para o Meridiano do Sangue, por volta do 4º capítulo, eu comecei a marcar, eu vou pôr na tela para vocês, uma figura de linguagem que ele usa muito e que é incrivelmente repetitiva, né? Que é a comparação. Então, às vezes, a gente tem 2, 3 comparações no mesmo parágrafo, assim, que são as marcações em rosa
que eu vou deixar quando vocês virem na tela. As marcações em rosa são as comparações que eu comecei a marcar. E aí, por um tempo, esse uso constante de comparações me incomodou. Né? Em várias frases, comparação, se você lia a frase sem esse trecho, você não perdia muita coisa. E quando elas eram realmente interessantes é quando comparavam os homens aos animais. Os homens são comparados aos animais constantemente. E aí vários animais diferentes. Macaco acho que é o principal, mas tem urso, tem cachorro, tem de tudo. Cobras, enfim. E aqui é quando eu acho que essas comparações são mais bem feitas, de verdade. A gente falou, né, que esses homens estavam ficando embrutecidos. E aí essas comparações com animais, dá pra gente a impressão de que eles estavam se desumanizando muito, né? E às vezes eles pareciam mais animais, eles pareciam mais os animais selvagens do que humanos. O que é uma coisa que eles mesmos falavam dos indígenas, né? Então, quem que é o problema aqui? Né? Enfim, deixo aí no ar pra vocês. E aí, dois personagens, além do Kid, vão se destacar, que são os dois que eu comentei antes, que é o Capitão Glanton. Acho que eu falei Glaston antes, não falei? Mas é Glanton, perdão. E o Juiz Holden. Primeiro porque ambos existiram de verdade. Pelo menos há provas de que o Glanton existiu e o Holden é uma questão, mas há mais evidências de que ele existiu do que não. Então, e obviamente o assunto principal do livro realmente aconteceu. Então a gente tem um livro pautado numa história real. O Glanton era o capitão de um grupo de homens que caçava apaches. Inclusive ele foi condecorado nos Estados Unidos por isso. Quando você descobre isso, que esses homens existiram, e aí você coloca em cima disso que você está lendo uma história de ficção muito baseada na realidade, tão violenta quanto a gente sabe que a realidade foi, eu acho que o livro ganha uma dimensão diferente. E o mais surpreendente para mim, além disso, foram as descrições dos lugares. Porque no meio de tanta violência, de tanto sangue, de tanta... As descrições que ele faz das mortes, assim, tem uma cena em que eles veem uma árvore com bebês, mas aí a gente não sabe se são bebês humanos ou são animais. Talvez porque eles não se distinguem mais, talvez porque já estejam tão destruídos fisicamente que a gente não sabe, não consegue mais identificar o que é. Tem cenas deles matando animais de graça. O juiz Holden, principalmente, porque ele é um sarcástico, ele é um agente do caos, assim, ele é maluco, basicamente. Mas no meio de toda essa violência, a gente tem algumas descrições lindas dos lugares. Eu vou colocar na tela também, o que tá em amarelo é o que eu marquei. E se não belíssimas, muito vivas, assim. Esse é um livro que muita gente fala que ele já tentou ser adaptado para o cinema várias vezes. E que é muito difícil fazer isso. E eu entendo, porque eu acho que as cenas que a gente lê, elas não nos dão um filme necessariamente, elas nos dão um quadro. Você consegue imaginar um quadro com tudo que ele descreve, você consegue imaginar um quadro perfeitamente enquadrado, assim, sabe? Todo o que ele tá vendo naquele momento. Quadros de arte mesmo, quero dizer. Então, com isso, a gente fica, nós como leitor, nós somos testemunhas de tudo que está acontecendo, né? Porque você está acompanhando essa matança, esse assassinato constante. E você não pode fazer nada, né? Você não tem muito pra onde correr, porque só existe a violência. É só o que tem. Com essas descrições bonitas, a gente vê as estrelas com a mesma clareza com que a gente vê o sangue. E eu achei isso muito bonito. De verdade, assim. Você ter esses momentos de beleza numa história tão dura. E aí a gente volta àquela questão da violência, da crítica que muita gente faz, que é da violência gratuita, né? No livro, assim, precisa. E eu não acho que seja. Eu realmente não acho. Eu acho que a violência tá ali porque o homem criou a violência, né? Ela nos lembra o tempo inteiro que as Américas, como nós conhecemos hoje, se passam nos Estados Unidos, mas, né? Vamos combinar que a gente pode extrapolar para o continente inteiro. A história das Américas foi criada em cima de sangue, né? Desde o começo. Essa é a matéria-prima do Novo Mundo. É sangue, e sangue indígena. No começo, e depois virou sangue negro, enfim. O Juiz Holden, especificamente, né, que é um outro personagem que eu comentei que é importante e que presume-se que existiu de verdade, ele é, aqui no livro, um agente do caos. Assim, ele fala várias línguas, ele parece saber de tudo, ele é extremamente sádico na forma como ele fala com as pessoas e as coisas que ele faz.
E desde a primeira aparição dele, ele parece sempre instigar a violência. Mesmo quando ela nem parece que tá próxima. Ele vai lá e cria uma situação que ele sabe que vai terminar em violência extrema. Do meio pro final do livro, ele vai se tornar o grande inimigo aí do Kid, né? Mas quando a gente conhece ele, ele ainda não é isso. Ele tem as falas mais complexas, talvez por ser o personagem aqui em uma carta e dar mais dimensão intelectual, né, possivelmente. E os outros homens são mais chucros, né, a gente chama. Eles costumam se comunicar assim, de forma muito breve, sem muita enrolação. E o juiz não. O juiz tem discursos, enfim. Vou colocar na tela também alguns exemplos. E ele é um homem inteligente que não tem medo e nem pudor em matar. Então eu acho que de todos os personagens que a gente conhece nesse livro, ele é o mais perigoso. Ou pelo menos você fica com essa impressão em vários momentos. Ou eu fiquei, melhor falar assim. E essas são as minhas impressões do livro. Foi uma ótima experiência de leitura. Eu gostei muito no final de tudo. Me fez até pensar em reler os 2 anteriores que eu li do autor, que eu comentei, que eu não gostei tanto, porque eu acho que talvez seja uma questão também de maturidade do leitor. Eu li esses 2 livros que eu comentei faz muitos anos. E eu talvez não tenha maturidade suficiente para pegar essa violência e entender tudo que tem ali de violento, de escuro, de cinza, de ruim, e analisar sobre um outro ponto de vista, sabe? Sobre talvez um ponto de vista mais humano, assim. Talvez tenha me faltado um pouco de maturidade, assim. E ler Meridiano de Sangue me deu vontade de dar outra chance para esses livros do McCarthy. O Todos os Belos Cavalos, na verdade, é o primeiro de uma trilogia. Como eu não gostei do primeiro, eu nem me dei o trabalho de ler o resto. Então eu fiquei pensando de talvez reler esses livros e ver se alguma coisa muda agora com essa releitura. Mas enfim, é isso. É tudo que eu pensei, que eu anotei aqui enquanto eu lia Meridiano de Sangue. Agora eu vou assistir as 3 aulas da Camila para ver se eu tenho alguma coisa diferente, né? Se ela fala alguma coisa que me faz pensar bastante, enfim. E aí eu volto para contar para vocês como é que foi o curso e fechar esse vídeo. É isso então, até já. Pois bem, falei um pouco de Meridiano de Sangue, falei o que eu achei do livro, e agora eu quero contar pra vocês um pouquinho como foi o curso, porque encerrou ontem, então finalmente finalizei as 3 aulas. Então é o seguinte, eu vou olhar aqui pra baixo porque é onde eu tenho as minhas notas, porque obviamente eu continuo cega. Eu nunca tinha feito um curso do Escrevedeiras, eu já conhecia o site, mas nunca fiz um curso lá, então também foi muito interessante para poder conhecer a plataforma. Eles têm cursos de todo tipo, inclusive tem um agora com Joca Terron que parece ser bem interessante, mas acho que é mais pra autores já, né? Enfim, não pra fãs de livros, como foi esse do Cormac McCarthy. Esse vídeo não é patrocinado, eu paguei o curso. O processo todo de compra foi muito simples, fácil. Eu comprei um mês antes do curso rolar, foi quando foi anunciado. 3 aulas de 2 horas cada aula via Zoom. E um custo de R$350. E aí, se você não podia ver as aulas ao vivo, que foi o meu caso, a gravação fica disponível aí por 15 dias. Eu fiz anotação aula por aula, então eu vou fazer essa quebra com vocês também, para vocês terem uma ideia de como a Camila estruturou o curso. Na aula 1, né, então a Camila fez uma introdução do livro, um resumo breve ali, algumas impressões dela. E aí ela recomendou algumas obras similares, não exatamente iguais, obviamente, mas obras que lembram o Meridiano de Sangue. E aí eu achei incrível isso e várias já entraram na minha lista. Ela falou de 3 autores que podem ter ali um diálogo muito bom com o McCarthy, que é o Faulkner, que eu nunca li, o Don DeLillo, que eu nunca li, e o Pynchon, que eu nunca li. Então, a lista é razoável, eu sei que são 3 autores muito bem reconhecidos, né? São 3 autores fortes, enfim. Eu tenho o livro dos 3, eu só nunca li, né? O famoso tá aqui, Deus sabe quando que eu vou ler. E 2 obras que ela diz que são sempre comentadas quando se compara o Meridiano de Sangue, que é Moby Dick e a Odisseia e a Ilíada, né? Porque toda a história do Kid vai de um lugar ao outro e tudo mais lembra bastante, principalmente a Odisseia. Ela acrescentou ainda o Butcher's Crossing, do John Williams, que aqui no Brasil saiu pela Rádio Londres. Eu tenho, mas a Rádio Londres deixou de existir. Eu não sei se tem outra edição desse livro. E aí, ela citou o Coetzee,
Eu acho que é assim que fala. E principalmente a trilogia de Jesus, que é também um livro que o Fábio recomendou, não sei se vocês vão lembrar. Alguns BOs passados ele leu, acho que o primeiro, e ele gostou bastante da trilogia. Ela também cita do Coetzee A Espera dos Bárbaros e Vida e Época de Michael Kay. O Coetzee é publicado aqui pela companhia. E esses todos aqui que a gente falou estão disponíveis. Então, todos eles entraram na minha lista de vou ler, né? De novo, são todos autores reconhecidos já, então, enfim. Ela comentou sobre as dificuldades do processo de tradução. A Camila também é tradutora, então imagino que ela tem uma visão da tradução muito específica, porque ela disse, olha, o texto do McCarthy tende a ser, além de denso, né, um pouco complicado, mas os diálogos, eles são muito próximos da oralidade, então isso pode ser um desafio para o tradutor, né, tornar os diálogos tão próximos da forma como eles falam quanto possível. E às vezes isso, numa língua, não se reflete necessariamente na outra. Então dá um trabalho aí para o tradutor. E ela também comentou que existe uma crítica feminista ao livro, porque as mulheres são personagens secundários. E assim, é verdade, né? A verdade é que, na verdade, assim, quase não tem mulher. Quando elas aparecem, não acaba bem. Enfim. Mas também era uma época em que as mulheres não eram muito protagonistas aí, né? Então também é difícil você contar uma história como essa e dar um contexto feminista quando essas mulheres não estavam caçando Apaches, né? Esperamos, enfim. E aí, mas a Camila explica que esse aqui não é, o foco feminista não é o foco do curso, realmente a gente quer falar sobre a escrita do McCarthy e o que é de fato Meridiano do Sangue, não o que poderia ser. A crítica existe. E aí ela diz que durante o curso ela quer responder 4 questões principais, ou tocar em 4 temas principais do livro. Primeiro, a violência gratuita, que eu também comentei, né, na primeira parte desse vídeo, que é uma crítica que muita gente faz ao livro e para mim não é pertinente. A visão nihilista da obra como um todo. O juiz Holden, que é um personagem principal e qual é o lugar ocupado por ele nessa obra como um todo. E por fim, o papel dos animais. Uma questão que ela comenta e que eu acho que eu comentei, mas eu não sei, é que a gente não tem o passado de nenhum personagem. E nem mesmo do Glanton, né? Que é o Glanton, é baseado numa história real. A gente não tem muito do passado deles, então a gente pode supor algumas coisas quando o McCarthy descreve alguns deles, né? Então, por exemplo, tem um deles que anda com um colar de orelhas humanas. E aí você fez, bom, o que você pode presumir que esse cara matou muita gente, né? Enfim. E aí a pergunta mais importante é quem são os bárbaros de verdade, né? Porque a Camila explica que, na visão dela, o livro ridiculariza o colonialismo, né? E a visão dos americanos como salvadores e superiores. Na primeira parte do livro, quando o Kid tá ali junto do primeiro grupo de mercenários, acho que é o White, o nome do capitão, ele faz todo um discurso de como os mexicanos e principalmente os mexicanos, são um bando de bárbaros, que eles não sabem o que é um governo republicano e blá 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 blá. Mas quando você coloca todo mundo ali no deserto, todo mundo vira caçador e todo mundo mata gente. Então, quem são os bárbaros de verdade, né? Tudo que eles falam dos Apaches também, que eles são incrivelmente violentos, sanguinários, eles fazem exatamente as mesmas coisas. Então, né? Complicado. Bom, eu resumi bastante a aula, tá, gente? Porque teve muita conversa, principalmente essa primeira. Teve muita troca, foi muito legal poder, assim, eu queria poder ter assistido ao vivo, mas ter assistido a gravação foi legal ver o pessoal também trazendo as impressões deles e a Camila comentando e tudo mais. Ela entra, então, na história do Kid, especificamente, né, que é o nosso fio condutor aí, por um tempo, e ele é o único personagem que a gente vai acompanhar, né, sempre, assim, por um tempo considerável. Mesmo quando ele se separa do grupo, a gente acompanha ele e não o grupo. E aí ela diz que muita gente, por causa disso, a gente acompanha ele por 14 anos na vida, muita gente diz que esse pode ser considerado um livro sobre amadurecimento, né, o Coming of Age. Mas que ela não acredita nisso. E eu concordo com ela, porque o livro é violento desde o início e ele segue assim até o final. O Kid, a primeira vez que a gente conhece ele, e aí naquele trechinho que a gente colocou lá no começo, quando eu tava resenhando o livro, tem uma frase, o narrador coloca sobre o Kid, que é o seguinte: não sabe ler nem escrever e em seu íntimo já incuba o gosto pela violência impensada. O Kid sempre foi violento, quer porque ele nasceu nesse ambiente violento, ou porque isso foi
imposto a ele pelas circunstâncias da vida, né? O famoso a natureza, o nurture versus nature, né? A natureza versus a educação ou o ambiente, alguma coisa assim. E no caso dele é os dois, né? Tudo é violento. Tudo é violento e ele também. Então, a Camila discorda que seja um livro sobre amadurecimento, porque ele de fato não amadurece, ele não vai mudar, né? A gente não vai acompanhar o amadurecimento. Por exemplo, ele começa muito violento, ele termina sendo uma pessoa anti-violência, anti-mercenários, ele deixa de caçar apaches. Não, ele começa meio que como ele termina. E essa foi a primeira aula. Foi muito boa, umas conversas muito interessantes. E aí a gente foi pra aula 2, na semana seguinte. E aqui a gente começa com foco no juiz Holden. Eu falei um pouco sobre ele, mas aí a Camila aprofundou um pouco a discussão, porque a gente vai falar que a visão do juiz é baconiana, do Francis Bacon, que é uma visão extrativista. Existe uma conversa do destino versus aleatoriedade, né? Então, o que é o destino desses homens? Eles têm que passar por tudo isso, ou essa vida que eles escolheram, ela é incrivelmente aleatória e tudo que acontece vem do nada mesmo, assim, é o que é. A questão da religiosidade, porque o juiz, e tem um ex-padre também no grupo de mercenários, que é um termo muito interessante, mas ela explica um pouco, ela foca um pouco na questão da religiosidade, porque as igrejas não são, no livro, um refúgio e nem são locais sagrados. Inclusive, em algumas cenas, os mercenários entram nas igrejas para matar as pessoas que se esconderam ali dentro. E aí, no final da vida... Não no final da vida, né? No final do livro. Porque a gente não sabe se ele morre. O Kid começa a carregar uma Bíblia, mas ele não sabe ler. Mas ele ainda assim carrega essa Bíblia. Então, toda essa questão de religião é muito figurado, né? É tudo meio solto, vamos dizer assim. Não existe, como a gente vê hoje, né? Uma religião já totalmente estruturada como a gente vê hoje. A igreja é um terreno santo, a gente não pode entrar ali pra matar ninguém. Não existe nada disso no livro. Um outro ponto que ela coloca é que a gente não tem a gente não tem momento nenhum do livro a clareza dos motivos desses homens, né? A motivação, se é que eles têm alguma. Então, assim, como a gente vê o coletivo, a gente sabe que eles têm um contrato, que eles precisam matar apaches, né, indígenas, e levar de volta os escalpos. A gente sabe disso. Mas essa não é a motivação de muitos deles. Mesmo quando a gente vê o primeiro grupo de mercenários, o Capitão White fala sobre ter um terreno, né? De você vai lá, você vai lutar, e aí você vai ter um terreno pra chamar de seu. Talvez essa fosse a motivação dele, não sei. O Kid, especificamente, a gente não tem ideia. Ele, eu acho que eu comentei na primeira parte, assim, ele deixa a vida me levar, ele vai com Deus, onde ele tiver que ir. O juiz é incrivelmente sádico, eu comentei isso também, ele trata os animais de maneira muito mais violenta e sádica do que os outros. E aí os animais também são colocados como testemunhas dessa violência e das matanças dos homens, né? Então, e das andanças desses homens. Porque toda vez que eles chegam numa cidade, tem algumas cenas em que eles estão chegando e aí os animais aparecem pra ver, assim. Às vezes são cachorros, às vezes são porcos, mas são sempre um grupo de animais que testemunham a entrada deles numa cidade. Existe uma discussão, a Camila falou, de que o Holden seria a personificação do diabo no livro. E aí um dos participantes comentou que na etimologia uma das definições de diabo é acusador, não juiz. E isso também é algo que o Holden faz o tempo inteiro, né? Ele julga e acusa as pessoas. E aí ao final do livro ele tem uma dança, ele é totalmente estranho, e ele diz que ele nunca vai morrer. Então é como se ele estivesse adaptado para a guerra e não fosse afetado por ela, né? Nem pelo destino dos homens. Essa é uma das discussões, né, no mundo acadêmico que rola sobre o juiz Holden. A Camila acha, porém, que é um personagem mais complexo e que a gente não pode reduzir ele a isso, né, a um ente só. E eu concordo. Eu acho que na primeira parte eu comentei, né, que o Holden é um agente do caos. E eu acho que isso não é só o diabo. Talvez para algumas pessoas ele fosse a personificação do diabo. Ainda mais se você visse a forma como ele mata e, enfim, como ele é violento. Pode ser, mas não só isso. E também porque se você considerar que ele é a personificação do diabo, significa que também pode existir a personificação de Deus. Ou de algum ente benévolo. E isso definitivamente não aparece no livro, né? Então, eu não sei se, considerando toda essa visão de uma carta com as igrejas e a religião, eu acho meio questionável que ele tenha tentado dar um tom religioso
aos personagens, quando ele mesmo tira um pouco dessa ele tira um pouco do assunto religião do livro. Pronto, ficou melhor. Na terceira aula, que foi a última, a gente conversou um pouco sobre a epígrafe do livro, uma das epígrafes do livro, que é a do Jacob Boehme. Creio que a humanidade está povoada de anjos caídos, e aí essa também poderia ser uma definição para o Holden. Enfim, o Boehme escreveu muito sobre pecado, redenção e mal, que são temas normalmente vistos na religião, né? Apesar de eles também serem um pouquinho além da religião, você pode olhá-los do ponto de vista religioso ou moral, ou enfim, outros, né? E aí a gente entra na questão do niilismo, né? A Camila explica a diferença entre o niilismo clássico e o niilismo em Nietzsche, e aí ela acredita que o juiz Holden tem muito do super-homem do Nietzsche, né? Que dizia que é possível que a gente tenha perdido as referências morais, mas a gente precisa ainda de algum ideal. E aí tudo que existe quer exercer um poder de coerção, quer exercer um poder sobre os demais, né? Então a pessoa imagina-se numa realidade que sempre volta, vivendo a vida de novo, de novo, de novo. E quem aguentaria viver essa vida várias vezes é um super-homem, né? E aí o juiz Holden pode ser uma personificação desse super-homem do Nietzsche, justamente quando ele fala que ele nunca vai morrer, como se ele já estivesse muito adaptado à guerra, porque ele já tem muita experiência com o assunto. Existe uma outra conversa sobre o juiz Holden ser uma representação do mal, não necessariamente do diabo, e a Camila diz que, olha, ela discorda dessa interpretação, porque se você considera isso, você está colocando no livro uma moral ali, judaico-cristã. Mas você não pode dizer que no livro existe uma moral, um combate do bem e do mal, né? Que é normalmente o que acontece quando você personifica o mal. Que é o que eu falei, se você considera o Holden uma personificação do diabo, e lá do meio pro final do livro ele vira um antagonista do Kid, você tá dizendo que o Kid talvez seja a personificação do bem. E isso não é verdade, porque o Kid não pode ser colocado como um homem bom, né? Como uma pessoa boa, uma pessoa que representaria o bem. Então fica meio solto, fica só o mal personificado e mais nada. E aí, quando você analisa o juiz Holden como o super-homem do Nietzsche, o Nietzsche, né? Você vê que ele cria os próprios valores, ele tem muita vontade de poder, e ele parece ter uma compreensão superior aos demais. Ou pelo menos ele fala muito, né? Ele fala muita coisa, com muita confiança. Então talvez ele possa ser essa criatura acima do bem e do mal, né? Enfim. E você pode olhar o juiz como um homem comum. E aí, nesse caso, é um romance mais realista, né? O personagem seria um pouco insano. Então, dependendo de como você analisa o juiz Holden, você tem 3 momentos diferentes para analisar o livro inteiro, né? Ele é como se fosse a Camila usou uma frase que eu achei muito boa, ele é como se fosse uma chave para você interpretar o livro inteiro. E aí, dependendo de como você interpreta, você também vai ter uma visão diferente da obra como um todo. A Camila diz que ela vê o juiz como um personagem polissêmico, porém, e aí eu acho que quando ela explicou um pouco esse ponto de vista, eu tendo a concordar com ela, que o juiz dá uma dimensão moral mais clara, né? Ele é o único personagem que dá profundidade pro livro. Porque sem o juiz seria, assim, só um faroeste sangrento, que a gente já viu vários, né? Inclusive em filme. Mas o juiz, ele traz uma profundidade moral muito mais densa, né? As conversas com o juiz nunca são só sim e não, como os outros homens, que são um pouco mais chucros, como eu falei na primeira parte. A gente entra na questão dos animais também, nessa última aula, né, em que ela fala da interpretação naturalista, que os homens estão mais próximos dos animais. E aí eu também comentei isso, não comentei com essas palavras, né, obviamente, mas eu comentei que as descrições, né, as constantes comparações dos homens com os animais faz você começar a entender que é isso que ele quer que a gente pense mesmo, que esses homens e esses animais não são muito diferentes uns dos outros. Os homens já estão embrutecidos. E aí é como se a crueldade fosse o que diferenciasse os homens dos animais. Nos homens, a crueldade é deliberada, né? Você arrancar o escalpo de um morto, né? É deliberado. E nos animais, a crueldade não é deliberada. Normalmente a violência não é deliberada, né? Ela só é uma forma de subsistência. A Camila comentou um pouquinho sobre a recepção crítica do livro, que eu não conhecia muito. Ela cita uma das primeiras resenhas que saiu em 1985, assim que o livro saiu. Ela cita alguns trechos que eu achei muito bons.
Foi um livro já muito bem recebido quando saiu, né? E tem uma frase muito boa da primeira resenha que é: Meridiano de Sangue nos pede para testemunhar o mal, não para entendê-lo, mas para afirmar sua realidade inexplicável. É isso. E aí a gente entra um pouco na discussão também, né? Se violência é gratuita ou não. Eu disse lá na primeira parte do livro que eu não achava que a violência era gratuita, e a Camila também acha que não, que ela acha que essa constante violência ela serve para desensibilizar o leitor, né? Você chega uma hora que as cenas te assustam logo no começo, principalmente as cenas são incrivelmente sangrentas, mas à medida que você lê, é como se você se acostumasse com essa questão, e aí você pode passar a prestar atenção em outros pontos do livro, como, por exemplo, as descrições belíssimas que o McCarthy coloca aqui na obra. Então a Camila diz, ela não é gratuita e ela não é apelativa. E eu concordo com isso. Ela citou uma resenha do Joca Terron, que eu gostei muito. Ele usa uma expressão, que eu anotei aqui, que é: o livro é um apocalipse dos valores masculinos. E eu fiquei pensando muito tempo nessa expressão, porque realmente assim, é quase como você tirar um sarro, né, dos homens que veem a violência pela violência, assim, e não chegam a lugar nenhum com ela, né? É mais foco na destruição e na morte do que na vida. Conflitos sem sentido, disputas ilógicas pela honra, né? Então, acho que eu comentei no começo, não sei, mas tem uma cena em que o Kid tá indo, antes dele entrar no primeiro grupo mercenário, ele tá indo, acho que no toalete de uma taverna. Ele bate de frente com um cara, um não sai do caminho do outro, eles quebram o pau. Quase se matam. E aí você tá lendo aquilo e fala, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, esses homens, quando eles são descritos, eles são nojentos. A Camila Uso falou, eles dão asco. A forma como ele descreve o cheiro desses homens, ele descreve a aparência desses homens. Então, assim, não é uma glamorização desses homens, seria muito o contrário. Então acho que Apocalipse dos valores masculinos, o Terron matou a pau aqui numa descrição desse livro. A Camila encerra essa terceira e última aula com o diálogo entre o McCarthy e o Coetzee, que foi algo que se levantou na segunda aula, como eles dialogam, com os livros dialogam. Então, Meridiano de Sangue, principalmente com a trilogia de Jesus, ela diz que tem 3 pontos importantes ali que eles dialogam bem. Primeiro é que eles dialogam com a herança colonialista, né? O segundo, ambos utilizam bastante o espanhol como língua. E, por fim, eles exploram as possibilidades da realidade e manipulam a interpretação da narrativa. Então, fiquei muito curiosa para ler essa trilogia, eu já coloquei na minha lista. Na verdade, eu já tinha eles aqui, então já coloquei na minha pilha pro ano que vem. Porque, assim, é agosto, mas eu já tô fazendo a minha lista pro ano que vem. Porque é assim que a vida funciona. Enfim, é isso. Gostei demais de ter feito esse curso. Eu vou prestar atenção lá no Escrevedeira, ver se tem mais cursos vindo por aí. A gente até falou pro pessoal, né, o feedback que a gente deu, que, pô, seria muito legal se a Camila pudesse fazer mais cursos assim. Esses cursos de curta duração, para falar de um livro específico, aprofundar uma discussão, eu acho que são sempre muito interessantes. Ainda mais quando você tá falando com pessoas que claramente gostam da obra, sabe? Que estudaram a obra, que passaram um tempo analisando a obra. A Camila, com certeza, se encaixa nisso. Então, é isso. Por fim, eu comentei, né, que eu gostei de Meridiano de Sangue e me deu até um pouco aí de vontade de ler os outros livros dele, inclusive os 2 que eu já li e não tinha gostado tanto, por uma questão também de maturidade pessoal, que pode ter sido parte do problema. Então, talvez eu volte aí mais pra frente, lendo mais Cormac McCarthy. E sei lá, vai ver, eu termine o ano, ou, enfim, quando eu ler os livros dele, né? Eu termine uma grande fã de Cormac. E é atrasadíssima, né? Agora que ele morreu, não é o momento, mas a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, não é isso? Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz dedicado a um livro só. Não é muito o que eu tenho feito por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E me digam se vocês já leram alguma coisa do McCarthy, se vocês gostaram, se vocês tiveram as mesmas interpretações sobre o Meridiano de Sangue, se vocês leram. E a gente se vê no próximo vídeo, aqui no Rede Poderosa.